que acontece na Santa Missa que você não vê, a visão que os santos tiveram. Se teus olhos se abrissem durante a Santa Missa, você não conseguiria se manter de pé. Você cairia de joelhos, tremendo, não de medo, mas de adoração. Porque ali, naquele altar aparentemente comum, o céu desce, os anjos tomam posição, o inferno estremece e o próprio Jesus se entrega mais uma vez. Introdução ao mistério da missa no mundo invisível. Muitos pensam que a missa é apenas um ritual, uma celebração simbólica, mas a verdade, revelada aos santos e místicos da Igreja, é que a missa é uma realidade espiritual viva, pulsante, invisível e poderosíssima. Naquele momento em que o padre inicia os ritos, todo o céu entra em ação. Não é apenas um homem vestido de branco falando diante de um altar. Ele é um outro Cristo, Alter Christus, tocado pelo fogo do Espírito para representar o Filho diante do Pai. A venerável Maria de Ágreda, em visões místicas aprovadas pela Igreja, descreveu com detalhes: quando o sacerdote sobe os degraus do altar, milhares de anjos o acompanham em silêncio, posicionando-se ao redor dele como guardas de honra. O altar, aos olhos da alma, se transforma em uma extensão do próprio Calvário. Santo Afonso de Ligório disse: no momento da missa, Deus dá mais graças do que em qualquer outro tempo. E não é à toa. Ali, o sacrifício do Gólgota é renovado, de forma incruenta, mas real. É por isso que São Padre Pio chorava em praticamente todas as missas que celebrava. Ele via, ele sentia as dores de Cristo com tal profundidade que mal conseguia permanecer de pé. Ele mesmo dizia: durante a missa, vejo o Calvário diante dos meus olhos. O altar se torna o monte da crucificação. Você talvez veja um cálice de ouro, mas no invisível ele está cheio do sangue do Cordeiro. Você ouve palavras, mas os anjos ouvem o eco da paixão. Você vê um altar, mas o céu vê o próprio Cristo, novamente deitado sobre a cruz. 2. A liturgia da palavra. A voz de Deus abala o invisível. Quando começa a liturgia da palavra, muitos apenas ouvem vozes humanas, mas espiritualmente é o próprio Deus falando ao coração da Igreja. A palavra proclamada não é como qualquer outra palavra. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Na dimensão invisível, os demônios se agitam e recuam, porque a palavra de Deus é luz, e onde ela chega, as trevas não resistem. Santos como São Jerônimo afirmavam que a palavra lida na missa tem um impacto direto nas almas. Cada versículo proclamado ressoa nos céus. Os anjos escutam com reverência. As almas do purgatório recebem consolo. E muitas vezes, almas que estavam prestes a se perder, recebem naquele momento a última oportunidade de conversão. O Evangelho, em especial, é acolhido como uma proclamação do Rei dos Reis. Quando o sacerdote ou diácono diz: o Senhor esteja convosco, anjos se curvam. E quando é proclamado palavra da salvação, o mundo espiritual inteiro se curva diante do Verbo feito carne. Preparação das oferendas. O coração se une ao sacrifício. Chegamos agora ao momento em que pão e vinho são levados ao altar. Para os olhos naturais, tudo parece simbólico, mas, espiritualmente, é o início da transformação do mundo. Os dons são levantados, mas junto com eles também são erguidas as intenções, lágrimas, sofrimentos e orações de toda a Igreja. É neste momento que a Santíssima Virgem Maria aparece espiritualmente ao lado do altar. Segundo relatos de Santa Brígida e Maria de Ágreda, ela oferece espiritualmente seu filho ao Pai, em união com o sacerdote. É como se o altar se tornasse um novo presépio e, ao mesmo tempo, um novo Calvário. Os anjos recebem as intenções espirituais de cada fiel presente, mesmo dos distraídos. Cada pensamento de fé, cada gesto de amor é transformado em incenso espiritual. E aqueles que assistem à missa com o coração contrito são cobertos por uma luz invisível, marcados com o selo da graça. A preparação das oferendas não é só um rito, é o início da guerra.
é quando o céu e a terra começam a se alinhar para o momento mais sagrado, a consagração. 3. A consagração. O Calvário se faz presente no altar, tudo silencia, os sinos não tocam, os fiéis se ajoelham e o mundo espiritual entra em estado de reverência profunda. Naquele instante sagrado, o tempo deixa de existir. O altar se torna o próprio Calvário. O sacerdote já não é apenas um homem, é Cristo agindo através dele. Quando ele diz, tomai todos e comei, os céus se abrem. Anjos de luz descem em multidões. As chagas de Cristo se tornam visíveis na dimensão espiritual. O mesmo Jesus que morreu na cruz se entrega ali de modo incruento. Santa Faustina descrevia o momento da consagração como um trovão espiritual que abalava os reinos invisíveis. Padre Pio tremia e sangrava, literalmente, ao repetir aquelas palavras. Ele via o corpo de Cristo, vivo, sangrando, sendo entregue por amor. A hóstia consagrada, à primeira vista comum, é, na verdade, o próprio Deus escondido sob o véu do pão. Os demônios que até ali tentavam distrair e confundir os fiéis, fogem com fúria e gritos de desespero. Eles não suportam a presença real de Jesus na Eucaristia. A presença que destrói cadeias, liberta almas, converte corações. A comunhão, quando o céu entra em ti, quando o sacerdote comunga e em seguida distribui a Eucaristia aos fiéis, algo extraordinário começa a acontecer. Anjos da guarda acompanham cada pessoa até o altar, como se escoltassem reis e rainhas diante do trono do Altíssimo. A alma que comunga em estado de graça recebe o próprio Deus e se torna por alguns instantes um sacrário vivo. Santa Catarina de Sena dizia, se você compreendesse o valor de uma só comunhão, morreria de amor. Naquele momento, raios de luz saem do coração de quem comunga e sobem até o céu. As almas do purgatório recebem refrigério. O mundo recebe paz. Uma comunhão feita com fé pode salvar uma alma, curar um corpo, libertar uma cidade. Mas, e quando alguém comunga em pecado mortal? O céu se entristece, os anjos se afastam e os demônios se aproximam, rindo, zombando. O corpo de Cristo entra naquele coração como um prisioneiro em um campo de batalha. A Eucaristia não perde seu poder, mas naquele coração endurecido, ela se torna causa de juízo. São Paulo foi claro, quem come e bebe indignamente, come e bebe sua própria condenação. O silêncio após a comunhão. O Deus escondido dentro de ti, a igreja parece silenciosa. O canto cessa, os fiéis se ajoelham, mas no mundo espiritual é o auge, o ápice da missa. Porque agora Jesus, o Rei do Universo, está dentro de ti. Não por metáfora, não por sentimento, mas realmente, substancialmente, totalmente. O coração humano se torna, por instantes, um sacrário vivo. Os anjos guardam esse momento como o mais sagrado de todos. E se você fechar os olhos, em estado de graça, pode sentir uma paz que o mundo não pode dar, um silêncio que cura, uma luz que fala sem palavras. É nesse instante que muitas conversões acontecem, que decisões eternas são tomadas no fundo da alma, que Jesus, em silêncio, cura feridas que palavras humanas jamais alcançariam. Santa Teresinha dizia que, após a comunhão, o coração é como um jardim em que Jesus colhe flores de amor. E ele colhe, mesmo das almas mais sofridas, mais cansadas, mais quebradas. Porque o Cristo que se entregou na cruz continua se entregando em cada missa, para cada pessoa. O poder de uma única missa transforma o mundo inteiro. Você pode não ter sentido nada, pode ter saído da missa distraído, cansado, sem emoção, mas no céu houve festa, no purgatório houve libertações, no inferno houve ódio e derrota, e na terra houve salvação. São Leonardo de Porto Maurício dizia: uma única missa bem assistida pode salvar toda uma cidade da destruição.
Cada missa celebrada tem um valor infinito, porque nela está o próprio Deus se oferecendo ao Pai. Ela repara os pecados do mundo. Ela atrasa castigos merecidos. Ela concede graças invisíveis que sustentam o planeta. É por isso que o demônio faz de tudo para que as pessoas deixem de ir à missa, porque ele sabe o que acontece ali e teme com razão. Agora que você sabe a verdade, você ainda vai faltar à missa no domingo? Você ainda vai tratá-la como obrigação? Ou vai entrar na igreja com os olhos da alma abertos, sabendo que ali o céu te espera? A missa é o maior presente de Deus para nós. Ela é o sacrifício do Calvário, o alimento da alma, a luz para os que caminham nas trevas. Não deixe o mundo te afastar desse mistério. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe, evangelize. Inscreva-se no canal Cálice Consagrado para mergulhar ainda mais fundo nesses mistérios que o mundo moderno esqueceu. E assista agora os vídeos que continuam essa jornada. O que acontece quando você comunga em pecado mortal? O mistério do juízo particular revelado pelos santos. Santos que viram o que acontece na missa. E lembre-se, a missa de amanhã pode ser a tua última. Que ela não seja desperdiçada.